OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezado telespectador, prezada telespectadora, é um prazer estar com vocês em mais um programa da TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E hoje tenho a satisfação, muita satisfação, de estar conversando com meu querido amigo, o economista Roberto Troster, consultor da Troster Associados. Na verdade, diretor da Troster Associados. Troster, é um prazer enorme estar contigo mais uma vez, graças a Deus, aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. É um prazer conversar com você e conversar com todos os economistas e não economistas que estão nos assistindo. Troster, estamos em plena pandemia, desse terrível vírus. Já conversamos em programa anterior sobre as medidas que o governo federal tem tomado para reanimar ou minimizar os efeitos, essa é a melhor palavra, minimizar os efeitos provocados pelo terrível vírus no nível da atividade econômica e emprego. E uma série de medidas ficaram a ser tomadas naquela ocasião que nós havíamos conversado, que foram frutos de mudanças na Constituição, porque o artigo 164 da Constituição proíbe, ou proibia, e ainda proíbe, porque nesse período de economia de guerra ele está suspenso. Ele proíbe que o Banco Central faça empréstimos ao Tesouro, por exemplo. Mas houve a mudança lá no Senado, com a mudança na PEC da economia de guerra, e um conjunto de medidas foram tomadas para que o Banco Central, junto com os bancos, e a gente acredita que a solução desta vez deve passar pelos bancos, muitas medidas foram tomadas e queria conversar contigo para que você veja os efeitos dessas medidas, principalmente do crédito, né, sobre o nível de atividade econômica, ou seja, sobre as empresas, se o crédito tem chegado às empresas e se chegou, quais são as empresas que tomaram esse crédito. As pequenas e médias empresas têm mais facilidades, mas de fato estão tomando crédito. Enfim, você como especialista nessa área, gostaria que você explicasse detalhadamente para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, os efeitos dessas medidas monetárias e creditícias no nível da atividade, ou seja, o que estamos efetivamente fazendo do ponto de vista de auxílio às empresas brasileiras nesse terrível momento da crise do coronavírus. Bom, primeiro, é muito importante o papel do crédito, ele destacou muito bem. Você, de um dia para o outro, quer dizer, números redondos, nós perdemos 10% do PIB, né? E a economia está funcionando em algum nível, 60% do seu potencial. Quer dizer, a economia ficou mais pobre. Segundo, ficou mais incerta. Você tem 3 variáveis que afetam as empresas. A primeira delas é a estrutura do balanço delas. Quer dizer, se elas estão com caixa alto ou baixo, elas têm mais resiliência, mais capacidade de aguentar a crise, e que estão com caixa alto e custo fixo alto. Segundo ponto, em que cadeia produtiva que essa empresa está. As empresas de transporte aéreo, de turismo, ficaram mais fragilizadas. A indústria farmacêutica, produtos de higiene ficaram mais fortes. Na média, todos caíram. Mas é um cenário incerto. E a terceira variável importante nas empresas é a governança. Empresas com boa governança, que sabem se ajustar mais rapidamente, têm mais chances de sucessos do que aquelas que continuam na inércia, como se nada tivesse acontecido. É um cenário em que aumentou a incerteza. Uma das condições para emprestar dinheiro, para conceder crédito, é você conseguir ver com alguma certeza que o dinheiro que você dá hoje vai voltar no final do empréstimo.
Você aumentou muito a incerteza, nada mais racional para os bancos que diminuir prazos, aumentar a exigência de garantias, pôr a régua para risco mais alta. Nada mais racional para a sociedade como um todo que exatamente o oposto. Menos garantias, mais prazos e taxas mais baixas. Nesse sentido, é que você tem que ter uma intervenção do governo para fazer alguma coisa a esse respeito. E o que o governo fez? Tem uma expressão do norte do Brasil que diz: é muito vento e pouca chuva, né? Muito anúncio e pouca água aqui na minha roça. Abrandou as exigências de capital. Bancos estavam com folga de capital e ainda estão com folga de capital. Então, ele resolveu um problema que não existiu. Outro problema que não existiu, que foi anunciado, que correspondia a 16% do PIB, foi mais liquidez para os bancos. Os bancos também estavam com caixa alto e aproveitaram os ministros para aumentar mais o caixa. Quer dizer, o que vale para as empresas vale para os bancos. É hora de ter o caixa alto, é hora de segurar os barcos no porto para esperar a tempestade passar, né? Especificamente para o crédito, fizeram muito pouco e a conta-gotas. Então, algumas linhas de crédito, algumas iniciativas de alguns bancos particulares para ajudar nesse momento de dificuldade, mas a nota de crédito que saiu mostrou que você já teve um encolhimento nas concessões, que o crescimento do crédito no primeiro mês foi por um outro problema que o Banco Central tinha que ter atuado, que é a taxa de câmbio. O que acontece? Números redondos, o setor privado deve 120 bilhões de dólares em linhas de adiantamento de contrato de câmbio, financiamento de exportação, todo esse tipo de linhas. 120 bilhões, a taxa de números redondos, a taxa de R$4 são 500 bilhões, 480, mas vamos arredondar 500. A taxa de câmbio de R$5 são 600. A taxa de câmbio de R$6 são 700. Quer dizer, de uma hora para outra, no momento em que a economia está indo para trás, o câmbio dispara. Quer dizer, essas empresas devem mais sem ter recebido um centavo sequer. E o Banco Central assiste passivamente isso. Há todo um anúncio há anos que as reservas para as crises, vem a crise, não se mexe nas reservas. Quer dizer, apesar de estudos até no Fundo Monetário Internacional, que você tinha reservas excessivas no Brasil, que podia diminuir, não, isso não se faz. Bom, o estrago nos balanços foi muito grande. Uma segunda coisa, essa incerteza cambial, o câmbio sobe, desce, é terrível. Quer dizer, mesmo para os setores exportadores, você sempre tem importa e exporta. Você não sabe a que preço você vai importar e a que preço você vai exportar. Então, a atuação do Banco Central foi, literalmente, muita espuma, pouca chuva, muito vento e pouca chuva. Não, tinha um outro que disse muita espuma e pouca cerveja. Troquei os dois, mas... É verdade. Voltemos. Você tem toda a razão. Se nós entrarmos no site do Banco Central, no conjunto das medidas emergenciais que ele cita, são quase 15 páginas. Eu tive o capricho de olhar linha por linha, parágrafo por parágrafo, você também, e é muita fumaça mesmo, muito vento e pouca ação. Tudo aquilo que está escrito lá é para, digamos, um conforto. Olha, isto poderá ser feito, seus bancos poderão trocar isto por letras financeiras, isto poderá ser feito. Mas cadê a ação, efetivamente, do Banco Central? Do ponto de vista de se há uma falta de liquidez para pequenas e médias empresas, cria condições, Banco Central cria condições para que os bancos possam fazer estes empréstimos e financiamentos
com um risco, digamos, que seja assumido pelo governo e não pelo banco, ou dividido, exatamente o que você falou, não é verdade? Tem mais ainda, né? Quer dizer, tem três aspectos nisso. O primeiro é a questão da tributação. Banco, ela empresta dinheiro, o cliente não paga, periga o banco ainda pagar PIS, COFINS, não pode deduzir tudo. Quer dizer, uma coisa que seria facilmente corrigida, não é. E aumentar o imposto de renda para a instituição financeira. Quer dizer, então, espera. Quer dizer, você quer que empreste, mas tudo que você emprestar, metade dos juros é meu. É injusto isso. Quer dizer, é uma falta de visão do que é o papel da tributação em induzir o crescimento, né? A segunda coisa, ele tem três bancos de desenvolvimento, podia ter um só, né? Que é o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia e o BNDES. E tem um banco comercial, que é a Caixa Econômica Federal, que ele tem 100% do controle. Aí ele fala que não, agora o Banco Central vai poder comprar títulos privados. Plim, plim! Também. Será que vai fazer limpeza de balanços desses bancos estatais? Tá? E quando você tem o governo pega o risco, quem vai pagar pelos empréstimos mais altos somos todos nós. É mais imposto no futuro, mais juro mais alto no futuro e menos capacidade fiscal para o governo. Tem que pensar um pouquinho. O governo está reagindo muito, mas agindo pouco nas raízes da crise. Há um aspecto aí que nós vamos tratar no próximo bloco, que vem a ser a questão do crédito logo após este período terrível da pandemia. Mas vamos aguardar um segundinho, Troster. Já retornamos. A economia é uma ciência social que estuda o problema da escassez. Toda e qualquer sociedade tem recursos escassos, até as sociedades mais ricas. Sempre haverá problemas de escassez de recursos. E este é o centro do estudo da economia. Temos três problemas fundamentais: o que produzir, o como produzir e para quem produzir. E são esses três problemas fundamentais o objeto de todo o estudo da ciência econômica. Fiz o curso de economia por acreditar que estaria melhor preparado para olhar o passado, o presente e o futuro. E digo a você, se tivesse que recomeçar tudo de novo, recomeçaria e faria de novo o curso de economia. O profissional economista possui sólida formação teórica e prática e visão metodológica global da ciência econômica e sua importância. Ele possui consciência criticamente aberta sobre a realidade socioeconômica do país e assume uma postura responsável no tocante à sua atividade profissional. Preocupado com a missão de dar a sua colaboração para o desenvolvimento sustentável da nação, o profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. Prezado economista, prezado telespectador, prezada telespectadora, é um prazer estar com vocês aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho a satisfação de conversar com meu querido amigo, o economista Roberto Troster. Troster, estávamos conversando no bloco anterior sobre medidas que, em tese, estariam sendo tomadas pelos bancos, e sendo essas medidas tomadas com o apoio do Banco Central. O tempo está passando e você colocou muito bem que há muito vento e pouca chuva, para usar esse refrão aí nordestino. Nesse momento que nós estamos fazendo a gravação, no estado de São Paulo e principalmente aqui na capital, o prefeito está com um plano de retomada chamado consciente. Muitas lojas vão abrir, clientes de alguma forma vão aparecer, e aí surge a realidade. As empresas vão abrir as portas e elas têm capital de giro para fazer isso. Em outras palavras, temos informações de lojistas que disseram: olha, eu abri a loja, apareceu tão pouca gente
e vale a pena ela continuar fechada, porque me custa menos ela fechada do que ela aberta. É um cenário que nós vamos encontrar pela frente, Troster? É um cenário ruim. Primeiro, porque o crédito é muito caro. Segundo, porque cada dia que passa, o relógio da luz continua funcionando, o relógio do aluguel continua funcionando, o relógio dos impostos continua funcionando, as pessoas querem comer todo dia, quer dizer, custo, chamado custo fixo, continua funcionando, né? E o que acontece? Isso em inglês usa a palavra sudden stop, uma parada brusca, quer dizer, até a roda começar a girar de novo demora. A prescrição em política econômica para isso é clara, é uma injeção de confiança forte. E você não está tendo isso. Na Argentina, os ânimos políticos sempre foram mais acirrados que no Brasil. Sempre a situação e oposição foram muito mais acirrados do que estão aqui. O que acontece? Você vê toda semana Larreta, que é um dos presidenciáveis, Kicillof, que é o outro, e Fernandes, que é o presidente, os três sentados enfrentando o problema. O número de mortos por milhão de habitantes na Argentina é menos do que 10 vezes o brasileiro. Quer dizer, e aqui faltam coisas simples, por exemplo, é para andar de máscara na rua, ponto. Sabe, é ficar em cada esquina, cidadão, por favor, coloque a máscara ou volta para casa. Os testes são caríssimos aqui, R$250. Quando teve a epidemia da AIDS, você quebrou patentes e produziu o antiviral da AIDS barato para salvar a população. É uma situação de emergência. Não é possível que alguém que está doente tenha que pagar para saber se está ou não está. Quer dizer, deviam testar intensivamente. Medidas de temperatura. Hoje você consegue medir a distância intensivamente, quer dizer, estamos brincando, quer dizer, cada prefeito uma coisa, presidente outra, cada estado uma coisa diferente, quer dizer, para que é uma federação? É justamente para se separar no que é diferente e para se unir no que é igual. Em economia nós temos uma coisa que se chama sinergia. Uma sinergia é quando a soma das partes é maior do que cada uma delas somadas individualmente. Nós temos que criar sinergias. Isso está dando certo em tal lugar, isso está dando certo em tal outro lugar. Minas está com uma taxa muito baixa, o que eles estão fazendo que a gente pode copiar? É ter um centro de inteligência fazendo. É um governo que tem muitos militares. No Exército, você tem os 3 Cs. No Exército, assim, desde tempos históricos, os 3 são comando, comunicação e controle. Uma voz só, um controle, números claros do que está acontecendo, e comunicação. A sociedade inteira tem que saber o que está acontecendo. A pandemia foi declarada pandemia em março, nós estamos em junho, quer dizer, quase 3 meses, e ainda estamos tateando, vendo o que vamos fazer, o que não vamos fazer, sabe? Me dá um desespero que num país, nesse momento, está assim. Tem uma analogia, ou um caso que serve muito de como atuar em crises, que é o Titanic, né? O Titanic foi construído que podia receber 3 torpedos, chocar de frente com o iceberg. O que aconteceu? O Titanic tinha capacidade para 3.300 passageiros, e no embarque só embarcaram 2.200, quer dizer, 1.000 já se salvou por não ter embarcado. Mas era a função de quem construiu o navio contar quantas pessoas podem viajar, quantos lugares temos nos botes. Aí, quando receberam mensagem do iceberg, houve uma paralisia geral, quer dizer, não sabia. No filme mostra uma série de demoras, e aconteceu com os relatos sobre o que fazer. Quer dizer, a hora era, o foco não é mais chegar em Nova York, é evitar o choque com o iceberg. Não fizeram isso.
Aí você, quer dizer, naquela hora que chocou, você percebeu que ia afundar o navio. Você tinha capacidade para 1.200 pessoas nos botes, só se salvaram 700. Quer dizer, naquele momento que chocou, opa, já mudou de novo o foco. O foco agora é salvar o número máximo de pessoas nos botes. Também, uma confusão total não fizeram. O que está acontecendo aqui agora? Periga o Brasil ter o maior número de mortos por habitantes e ter a maior perda de produto. E é só fruto de política econômica. Eu tenho estudado crises há décadas já, agora, não sei porque, sempre gostei muito. Você vê que países como a China não tiveram uma única ano de andar para trás nos últimos 40 anos. E o Brasil teve, acho que, 18 crises diferentes, 18 anos em que andou para trás. O que os chineses têm que o Brasil não tem melhor? Quer dizer, e a política econômica, e eu acho que é muito responsabilidade nossa, dos economistas, e não apontar essas falhas com mais contundência, com mais... temos que fazer, nós temos tudo, capacidade empresarial, capacidade ociosa, recursos naturais, relações com o resto do mundo, não temos nenhum grande conflito interno, fora esse ruído em Brasília, quer dizer, temos tudo para crescer, para despontar rapidamente. Continuamos presos no paradigma antigo. Chocamos com o iceberg e o capitão está pensando em ir para Nova York ainda, né? Então, eu acho que falta isso. No crédito, especificamente, falta olhar o crédito de frente, sabe? Falta ver, esse é o problema, tributação é um problema, compulsório é um problema, burocracia é um problema. Corrigir essas falhas, e corrigir rápido. Quanto antes a gente corrigir, antes a gente vai crescer. Uhum. Bom, falando em crescimento, Troster, os dados desta semana passada sobre crescimento da economia nos meses de janeiro, fevereiro e março, se apegou apenas um mês da pandemia, né? Quando comparados com o trimestre imediatamente anterior, registraram uma queda de 1,5% no PIB, no Produto Interno Bruto. E o consumo das famílias caiu 2%. Só que agora vamos ter de abril, de maio e de junho, né, que ainda estamos, neste momento, iniciando o mês. Hoje é dia 1º de junho. Isso pode nos levar a saber, né, esses números só vão ser registrados lá para agosto, que poderão indicar que nesses últimos meses de abril, maio e agora junho, a queda do Produto Interno Bruto pode ser até de 2 dígitos, e a queda do consumo das famílias também, porque já estamos registrando alguns milhões de pessoas que estão perdendo o seu emprego, o seu posto de trabalho, embora os números da taxa de desocupação estejam dando notícias ainda de que não ocorreram quedas significativas. É claro que se a pessoa está em casa, isolada, não vai procurar emprego, então ele entra no time dos desalentados. Como é que você está vendo essa questão aqui como é que vamos crescer? Porque todo mundo diz, olha, vai ser em V, outro diz, não, vai ser em L. São figuras, né, que ajudam ao nosso telespectador, a nossa telespectadora, como vai ser a retomada. Que ideias você tem a respeito dessa retomada? Bom, só comentando, a nota de crédito que foi divulgada na semana passada mostra o consumo, você tem um indicador antecedente, que são os gastos de cartão. Uma queda para baixo, 2 dígitos de queda nesse segundo trimestre, eu já daria por certo. O Focus projeta 13% de queda. Se você considerar que parte desses 13% é o crescimento da agricultura, então o número é ruim. Eu acho que só depende de nós, não é que depende do resto do mundo. O preço das commodities segue leve viés de queda,
taxa de juros internacional continua baixa. Quer dizer, a retomada depende só de nós, e só de boa política econômica, de falar, olha, o que é necessário para crescer, e fazer isso, sabe? Eu acho que o importante não é quanto cresce a economia, como é que a gente aumenta o bem-estar social do país. O que vai acontecer com o emprego é mais importante do que vai acontecer com o PIB. Eu não sei, mas quando alguém fica desempregado, ele é excluído economicamente da sociedade. É uma das piores situações que um cidadão pode ter. Você quer trabalhar, mas a sociedade não quer você. Então, eu acho que nós temos que começar a focar em inclusão, em sustentabilidade, em meio ambiente, em fazer do Brasil um Brasil melhor a cada dia. É isso. Uhum. Bem, nós estamos já chegando ao final, Troster, e infelizmente estamos num momento que você bem colocou de muitas incertezas. É que estamos convivendo com 3 graves problemas ao mesmo tempo. É a pandemia, que ainda não alcançou seu pico, e está ceifando milhares de pessoas, milhares de irmãos aí, reflexos extremamente negativos sobre o nível de atividade, emprego e renda, e também uma crise política, né, que está atrapalhando sobremaneira o conjunto dessas ações. Vamos levar em conta as tuas ponderações de que só depende de nós, e temos todas as condições para sair dessa crise numa trajetória bastante positiva. Afinal, o Brasil é um país de bastante número de lutadores, não é verdade? Troster, obrigado aí pela nossa entrevista aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E até o próximo programa, meu caro. Com prazer. É só convidar que eu estou dentro. Obrigado e um abraço a todos os economistas e não economistas que estão nos assistindo. Tá bem. E a você, meu caro economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, até o próximo programa da TV da Ordem dos Economistas do Brasil. OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.